Olá, meus queridos irmãos e amigos, Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu estou aqui para ler um texto da Palavra de Deus e quero pedir a você, meu irmão, meu amigo, que após ver esse vídeo, deixe o seu comentário, venha curtir e principalmente compartilhe com todos os teus contatos. O texto que eu quero ler nesta oportunidade se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 3, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Meus queridos, nós estamos diante de uma porção da palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos revela algumas verdades que eu quero compartilhar com você neste momento e gostaria que você compartilhasse com outras pessoas também. Nós vemos nesse texto sagrado, a primeira verdade é que Deus quer que todos se salvem, ou seja, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Esta é a primeira grande verdade. Logo vem a segunda verdade. A segunda verdade é que Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. A terceira verdade que eu encontro nesse texto que eu tenho lido com vocês é que há um só Deus. A quarta verdade é que há um só mediador entre Deus e os homens. E a quinta grande verdade é que este mediador é Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Quantas verdades o apóstolo Paulo revela para nós através desse texto sagrado. E eu quero dizer a você que está assistindo agora, dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus, ele está interessado em salvar toda a humanidade. É a vontade dele que todos sejam salvos. É por isso que em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero meditar com você aqui nesse ponto, aonde a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Aí você pode perguntar, mas salvo do que, pastor? Salvo da condenação eterna, salvo da perdição eterna. É bom lembrar que todos nós estamos caminhando para o final, ou seja, todos nós teremos o último dia da nossa vida sobre esta terra. Quando terminar a nossa vida terrenal, nós nos depararemos, nos encontraremos com a realidade da eternidade, a qual muitos não acreditam, porém a Bíblia nos relata que existe a eternidade, que no momento em que o homem vem a morrer, no momento em que a alma e o espírito se retira do corpo humano, do corpo, então o que acontece? O homem passa para a eternidade. E aí existem os dois lados da eternidade, a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. A Bíblia é muito clara, ela fala sobre a vida eterna, mas também ela fala sobre a condenação eterna.
O próprio Jesus Cristo, no seu ministério terrenal, ele falou muito claro sobre a vida eterna e sobre a condenação eterna. Então observe que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos sejam livrados da condenação eterna e possam então ter a vida eterna. É claro que nesse texto Paulo, ele diz que a vontade de Deus é que todos também venham ao conhecimento da verdade. E a verdade que Deus quer que todos conheçam é que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Ou seja, só existe um que pode garantir para nós a vida eterna. Só existe um que pode nos livrar da condenação eterna e nos levar à vida eterna. E este alguém se chama Jesus Cristo, o homem, aquele que entregou a sua vida por todos na cruz do Calvário. Então observe bem, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, observe bem que Deus quer que todos sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. Porém, muitas pessoas dizem que querem ser salvas, que querem ter a vida eterna, que não querem ser condenadas, porém não querem aceitar o sacrifício de Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Não existe outra forma de nós sermos livrados da condenação eterna. As boas obras não podem nos livrar da condenação eterna. A religião não pode também. Nenhuma denominação, nenhum homem desta terra pode nos livrar da condenação eterna. O único que pode nos livrar da condenação eterna é Jesus Cristo, e para isso nós precisamos crer, confiar no seu sacrifício. É por isso que eu volto a repetir João 3,16, aonde diz que Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, depende de cada um de nós. A salvação da nossa alma, a vida eterna, para nós recebermos a vida eterna e sermos livrados da condenação, isto depende de nós, porque Deus já fez a sua parte, entregando o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Agora depende de mim e depende de você, depende de nós, crer ou não no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como o único sacrifício para nos livrar da condenação eterna. É claro que é bom dizer aqui, quem sabe você está dizendo, mas pastor, eu creio, eu acredito no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porém, você, quem sabe, não está obedecendo, não está vivendo a palavra, não está vivendo conforme a vontade do Senhor Jesus. Então, há uma contradição. Não basta você somente dizer que crê, você precisa viver uma vida de submissão à palavra de Deus, uma vida de submissão ao Senhor Jesus Cristo. Muitos querem ter Jesus como seu Salvador, mas não querem ter Jesus como seu Senhor. Você precisa entender, se você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, então você precisa agora viver uma vida de acordo com a sua vontade. Lembrando que Jesus mesmo disse que todos aqueles que querem seguir a Ele devem negar-se a si mesmo, devem renunciar a si mesmo. E servir a Deus é renúncia. Nós precisamos renunciar muitas coisas para seguir a Cristo. Lembra que em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por este caminho e por esta porta, porque apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Então, existe um caminho estreito, existe uma porta estreita que nos conduz à vida eterna, e para isso nós precisamos renunciar muitas coisas, renunciar o pecado, renunciar o nosso ego, renunciar muitas vezes os nossos conceitos errados a respeito de Deus e tantas outras coisas, ok? Então eu quero concluir esse vídeo dizendo para você, meu amigo e minha amiga, que Deus te ama e Ele está interessado em salvar a sua alma.
Deus te ama e Ele está interessado em dar para você a certeza da vida eterna. Não deixe para amanhã, não deixe para outro dia, hoje mesmo, tome uma atitude, entregue a sua vida a Jesus Cristo, comece a ler a palavra de Deus e passe a viver uma vida de acordo com a sua vontade. Lembrando que Jesus Cristo enviou o seu Santo Espírito para nos ajudar a fazer a sua vontade. É impossível o homem fazer a vontade de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a viver cada dia segundo a vontade do Senhor. Lembrando que a Bíblia diz também que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A Bíblia também diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a partir do momento em que você entrega a sua vida a Jesus Cristo e crê em Jesus como único e suficiente Salvador, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele testifica no teu coração que você é filho de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Não se esqueça, os nossos dias vão se acabando sobre a terra. Estamos caminhando para o último dia da nossa vida. E enquanto a vida há esperança. Cada dia que você vive, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada milésimo de tempo, é uma oportunidade que Deus está concedendo a você e a mim de reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Faça isso hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Nunca se sabe o que vai acontecer dentro de alguns segundos, alguns minutos, algumas horas. Então é importante fazer isso agora. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você e Deus, é você mesmo, só você e Deus. Fale para Ele, fale para Deus. Eu sempre estou dizendo às pessoas que precisamos orar. Orar, ok? Orar, falar aquilo que você sente, aquilo que você precisa. Então, você a sós com Deus mesmo hoje, nesse momento, ao terminar esse vídeo, fale com Deus. Fale: Deus, eu creio em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu creio que não há outro sacrifício que possa me salvar, e eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude através do seu Santo Espírito a viver a sua vontade, a conhecer, a ler, a estudar e a meditar na sua palavra. Peça a Deus que perdoe os seus pecados, peça a Deus que Ele venha purificar todos os teus pecados através do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Quem sabe você está carregando um fardo pesado do pecado, os pecados que você cometeu lá atrás, você está carregando ainda. Jesus quer te libertar desses pecados, mas você precisa crer no sacrifício de Jesus, você precisa crer que o sangue de Jesus, Ele pode te purificar de todos estes pecados. Que Deus em Cristo abençoe a todos de uma forma muito especial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e principalmente compartilhe com seus amigos, com seus parentes, em nome de Jesus. Vamos fazer com que o maior número possível de pessoas alcance ou seja alcançadas por esta palavra. Lembrando que este canal, meu canal, tem como objetivo levar a palavra de Deus. Eu estou preocupado, estou orando, intercedendo e clamando por salvação de almas. Este vídeo tem como objetivo fazer as pessoas entender e compreender que somente Jesus pode salvar. Eu quero nesse momento dirigir uma oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te agradeço pela oportunidade de poder estar aqui fazendo mais esse vídeo, Pai. Neste momento eu peço que teu Espírito Santo venha iluminar a mente, o coração desse jovem, desta moça, deste pai, desta mãe, deste adolescente que acabou de ouvir estas palavras. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ajude ele, ajude ela a entender e compreender o plano da salvação. Ajude eles a entender que não há salvação fora de ti, nem fora da tua palavra. Senhor, permita que esse vídeo chegue a muitas pessoas, Pai. Abençoe aqueles que estarão compartilhando, que estarão curtindo e comentando também, Pai. Em nome de Jesus, eu continuo orando e clamando para que o Senhor aumente o número de salvos aqui na minha cidade, no nosso estado, na nossa nação e no mundo inteiro.
Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora, se inscreva. Eu preciso da sua ajuda, do seu apoio. Preciso chegar a 1000 inscritos para fazer transmissão ao vivo aqui pelo meu canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus disser que sim.